Não temos armas, maconha temos. E muita. Brasil, un país conocido por su alegría, su música, sus playas impresionantes y su energía que parece no apagarse nunca. Pero detrás del carnaval, del fútbol, las playas infinitas, hay una planta que divide al mundo y también divide a Brasil. Hoy estoy en el estado de Río de Janeiro, pero no vine por turismo. Vine para conocer un lugar único en América Latina, una fazenda donde se cultiva marihuana de forma legal. Sí, en Brasil. Bueno, o algo más o menos así. ¿Cómo bajo esto? ¿Dice que sigamos? Ah. Marihuana brasilera. Estamos en la plantación de cannabis medicinal más grande de Brasil. A mi alrededor, miles y miles de plantas que en este momento, como ustedes pueden ver, están en floración, están resinosas. Hoy vamos a entender un poco quiénes son las personas que llevan a cargo esta operación y cómo es que se hace para poder cuidar esta cantidad de plantas. Estamos hablando de miles y miles de plantas. Cerca de entre 10.000 hasta 15.000 plantas pueden llegar a ver en esta plantación que es la más grande de todo Brasil. En Argentina hacer las cosas bien también es parte del juego. Como en un mundial, la tranquilidad llega cuando se siguen las reglas. Si buscas acceder al cannabis medicinal de forma legal, segura, tu primer paso es una consulta médica a distancia, con un profesional que va a evaluar tu caso y te orienta sobre el ReproCan, sobre información clara, acompañamiento responsable y el camino oficial para poder vivir con más calma. La fazenda Sofía Langenbach, la primera plantación legal de cannabis medicinal del país. Un lugar que no debería existir, pero existe, y que hoy produce medicina para miles de personas. Todo empezó en el año 2014, por una familia, una madre, un padre y una hija con una epilepsia severa. Cuando la medicina tradicional no alcanzaba, decidieron buscar otra alternativa. E essa decisión cambió todo. Meu nome é Marcos, eu sou sócio fundador da PEP. Eu sou Margarete Brito, eu sou diretora fundadora da PEP. Muito obrigado por permitir que nossa câmera venha conhecer sua fazenda, que é impressionante. E como nasceu a PEP? A PEP nasce há 12 anos atrás, mais ou menos, por conta da necessidade da nossa filha Sofia, que tem epilepsia. E a gente descobriu que a maconha poderia ser uma alternativa terapêutica para ela. E a gente começou importando, quando ainda era tráfico internacional de drogas, trazia dos Estados Unidos, até que a gente descobriu que a gente podia plantar. Começamos a fazer para a Sofia. O que sobrava, fazíamos na cozinha de casa, a gente dava para as pessoas voltavam. E nossa casa acabou virando uma associação. E aí Marcos falou, isso é um trabalho. A gente fazia muito por prazer, a gente ficou uns 5 anos mais ou menos fazendo... A gente acreditava que a Fiocruz, né, que é uma instituição de respeito aqui, que faz medicamentos para o SUS, né, que fossem fazer. E a gente viu que não fazia e a gente estava muito envolvido nisso, fazendo eventos e ajudando pessoas. E assim, eu me vi que a Margarete estava 100% do tempo fazendo a PEP, trabalhando com a PEP. Ajudando os pacientes, fazendo o link entre médico e pacientes, tentando ajudar como elas conseguiam ter acesso, né, seja por conta do nosso... E com muito ativismo também, acho que a gente fez parte da mudança na legislação no começo, que antes você não podia nem importar, era tráfico internacional, né, você importar medicamento. Então a gente fez essa mudança toda, né, e foi trabalhando. Quando a gente viu assim, a coisa estava muito grande, eu falei, vamos organizar isso para fazer realmente de forma profissional. E tem 5 anos, mais ou menos, 6 anos que a gente começou, de fato, a organizar nessa estrutura que hoje tem 120 funcionários, com carteira assinada, com muitos benefícios, num clima maravilhoso, aprendendo e a gente formando pessoas profissionais para o mercado que entende de cannabis.
APEPI es una organización que hoy reúne a más de 13.000 pacientes en todo Brasil. No es solo una ONG, es una red de contención, un laboratorio, una comunidad y en muchos casos la única esperanza. Hoje a Anvisa está prestes a reconhecer esse tipo de atividade que é inovadora no mundo. Não existe esse tipo de atividade, né, de fornecer medicamentos. De associação, né? Associações, que as associações aqui no Brasil, elas são diferentes do resto do mundo, né? E eu acho assim que o que a gente traz aqui, na verdade, foi toda uma luta por causa da nossa filha. Então traz muito amor, né? Então acho que você pôde perceber um pouquinho aqui todo o carinho que é colocado nas plantas, mas nas pessoas, com os associados, com tudo a gente tenta fazer com mais carinho e cuidado para realmente florescer coisas boas. E virou uma coisa imensa. Imensa. Nunca que a gente imaginava que ia ser desse tamanho, com 120 pessoas, como ela falou, com a quantidade de plantas que tem. E já passaram pela PEP mais de 40 mil famílias que a gente ajudou, né? Algumas param o tratamento, né? Enfim, mas hoje já é muita gente que a gente ajuda, tanto diretamente quanto indiretamente também, assim. É um trabalho realmente, nós somos suspeitos para falar, né? Porque é realmente incrível, a gente nunca imaginou que a gente fosse plantar um pé de maconha em casa, quem diria isso aqui, entendeu? A maior plantação do Brasil. A gente começou com 4 plantinhas em casa, assim, numa estufa, assim, né? Nós tivemos o primeiro habeas corpus, que é a autorização para plantar maconha em casa do Brasil também. A gente que foi a família que teve o primeiro habeas corpus também. Então a gente vem com esse ativismo desde o começo, assim, como uma bandeira mesmo. Uma bandeira, porque a gente descobre que pode ajudar a nossa filha e pode ajudar muita gente. Como assim essa planta é proibida? Como assim as pessoas ficam presas porque plantam isso? Então, é realmente uma coisa que a gente tá ali, né, o tempo todo, a gente participa da Marcha da Maconha, a gente tenta mudar a chave, né, do preconceito, porque a gente sabe que o preconceito é a falta de informação. Nada como você, né, fazer esse tipo de, né, o trabalho que vocês fazem também, né, para a gente furar a bolha e que chegue até as pessoas para ver se. E eu gosto de uma frase também que é: a gente muda o sistema por dentro do sistema, entendeu? Então a gente consegue na justiça, por mais que tá ilegal, não tá, as pessoas respeitam, reconhecem a legitimidade que a gente tem. Então assim, desde o começo, porque as pessoas viam a nossa filha, viam que o remédio fazia melhor, não tinha como a pessoa ser contra aquilo. Então aí você acaba mudando, né, essa mentalidade de dentro do sistema, que o sistema fala, ok, né? Vamos mudar. E a gente está conseguindo fazer essa mudança que a gente tanto luta para isso. En Brasil, el cannabis medicinal vive en una zona gris. Podés usarlo, podés importarlo, podés conseguirlo con receta, pero no podés cultivarlo libremente. Entonces, ¿cómo es posible que este lugar exista? La respuesta está en la justicia. APEPI consiguió un habeas corpus colectivo, un permiso especial, una excepción dentro del sistema. São os primeiros no Brasil em ter o permiso para ter plantas. Para plantar para nossa filha, sim. Uau, incrível. A gente foi o primeiro, esse foi um dos primeiros, né? Eu acho que a gente foi o primeiro, né, de 2013, que a gente que descobre, né? Eu estava na internet e descobri que tinha uma garota nos Estados Unidos que estava usando cannabis. Sim. Então a gente foi o primeiro a importar, falou com as outras pessoas, foi, né? Porque era um grupo de famílias, né? Mas eu acho que no processo não deve ser fácil tudo o que aconteceu, não? Ou foi fácil? Olha, eu acho que a gente fez com tanto prazer e com tanto amor que a gente não foi vendo tantas dificuldades. Porque sabe quando as coisas estão difíceis, mas você está fazendo com tanto amor que parece que os caminhos vão abrindo, sabe? Eu acho que é sempre muito fácil você falar de maconha pelo viés medicinal terapêutico. E depois você avança, né? Porque existe muito essa coisa assim, não, eu sou a favor do medicinal, mas do uso recreativo não. Então a gente começa a mudar um pouco essa conversa. Não, olha só, o que é uso recreativo, o que é uso abusivo, né? Porque você acha que a pessoa realmente, né, deveria ser presa, mas então você consegue, através, né, do uso medicinal que é mais aceito, você começa a conseguir avançar, né, essa discussão, porque é isso, né? São muitos anos de muito preconceito. Para você desconstruir isso também leva muito tempo, né? Aí sabe o que é difícil? Difícil é ver a nossa filha convulsionar.
Então isso pra gente foi a dificuldade. Detrás de cada cultivo hay una historia, una familia buscando una alternativa, una persona intentando mejorar su calidad de vida y una comunidad que cree que la información también es salud. En Oeste Cultiva Salud trabajan para acompañarte, informar y fomentar el cultivo responsable dentro del marco legal vigente. Brindan orientación sobre la Ley 27.350, el ReproCan, el autocultivo responsable y el acceso seguro al cannabis medicinal. Porque cuando hay información, hay derechos. Y cuando hay una comunidad, nadie necesita caminar solo. Oeste Cultiva Salud. Hoy, esta facenda cultiva más de 5 toneladas de flores al año, decenas de miles de frascos de aceite y tratamientos para más de 13.000 pacientes. Pero no es solo un cultivo, es ciencia. Más de 20 instituciones investigando decenas de proyectos activos. A invasão aqui- com 6 viaturas de carro de polícia que entraram aqui logo no comecinho. E aí a gente tinha acabado de colocar a câmera de filmagem no portão, aí o pessoal que estava aqui mandou pra gente. A gente ficou apavorado na hora. Como assim, meu Deus, vão destruir as plantas, o remédio dos pacientes, vão levar as pessoas que estão lá presas. E aí a gente correu para cá e, enfim, no final das contas, quando ele viu que era um trabalho sério, o delegado gravou um vídeo pedindo desculpas. É incrível, assim, porque quando vem aqui e vê que o trabalho é sério, a quantidade de gente de paciente, né, de gente trabalhando, de gente estudando, não tem como ser contra. Então eu acho que talvez pela questão de ser um trabalho tão sério, a gente nunca teve tanta dificuldade, assim, sabe, de enfrentar. Mas é isso, né, Marcos? Eu acho que a dificuldade a gente vai ali fazendo sempre do limão limonada, né? E você me falou também, outro dia, que quando a viatura vem aqui, você estava com as mãos, como foi? O Manuel, na verdade, ele assim, não temos armas, maconha temos, e muita, mas não temos armas. E aí foi explicando que era uma associação, levou o policial para ver, aí começou a falar, serve para autismo. Ele, eu tenho um sobrinho autista, então vamos tomar um café. Aí quando vai ver, os policiais estavam todos já ali tranquilos. Não, eles compreenderam que é medicina, né? Que é medicina. Eles foram mudando, inclusive eles vieram com toda a agressividade. Com cão farejador. Depois eles foram entendendo, já estavam sentando na mesa, tomando café. e perguntando como podia ajudar a mulher dele, né? Que tinha fibromialgia. Aí já sai com óleo para a mulher, aí depois funciona a volta. E é isso, assim, né? Eu acho que é muito tranquilo a gente conseguir falar sobre o uso medicinal da cannabis hoje em dia com as pessoas. Eu acho que cada vez mais. En 2024, la justicia brasilera dio un paso más. Autorizó el cultivo con bajo THC y ahora el país se encuentra en un momento clave, un momento de transición. E como você acha que vai ser o futuro do cannabis aqui no Brasil? Que pergunta Essa difícil. é uma boa pergunta, né? Porque estamos em um momento que estão mudando as coisas, não? Podemos falar nos próximos 5 anos só? Como você quiser, sim, 5 anos. Sim. Eu acredito que a Anvisa vai colocar regras. Eu acredito que essas regras, algumas associações vão conseguir, outras não. Eu acredito que ainda serão 5 anos ainda de muita luta, mas com regras, né? Com a gente conseguindo enxergar qual que é a posição das autoridades com relação a esse tipo de atividade. E em 5 anos a gente vai entender como que está o mercado, se cresceu através da farmácia, através das associações, qual que é o diferencial. Eu acho que os próximos 5 anos eles vão ser ainda experimental, né? Tanto que o nome da regulação que a Anvisa está colocando é um sandbox, que é uma regulação experimental por 5 anos. Eu acho que aos poucos a gente vai quebrando os preconceitos e vai avançando. O brasileiro todavía tem preconceito com a maconha? Muito. A gente tem até pesquisas que saiu outro dia, assim, que para cannabis medicinal, a maioria, acho que mais de 75% é favorável. Mas para cannabis recreativa é o contrário. Você tem mais de 75% que são contras. Né? E até a gente percebe muito lá na associação que tem muita gente que chega que os pais não queriam, ficou durante muito tempo, mas nada deu certo, eles queriam tentar. Tem gente que tenta, tomou uma gota, não funcionou, entendeu? Que já vem com preconceito, que não se abre nem o tratamento, né? Então ainda tem um preconceito, as pessoas não entenderam que é uma planta
é uma planta que tipo, poderosa, né? Que tem milhões de potencialidades na área de saúde. E que hoje uma das barreiras ainda para as pessoas experimentarem, serem em casa, são os médicos. A gente hoje só pode fornecer na associação se tiver uma prescrição médica. E hoje é cerca de 2% dos médicos de todo o Brasil que prescrevem. É um número ainda muito pequeno. E desses que prescrevem, ainda são poucos que prescrevem bem, que conseguem ajudar de fato o paciente aí a experimentar. Não consegue... Eles têm muito medo de prescrever THC, por exemplo, né? Porque THC é a substância que te dá ali alguns efeitos desconfortáveis para um, muito confortáveis para outro. Então, o médico lidar com isso, ele já tem mais dificuldade. Então, eles prescrevem muito canabidiol. E muitas vezes o canabidiol sozinho não resolve, precisa do THC. Precisa do THC, tem o CBG, cada vez a gente vai descobrindo novos canabinoides, né, que podem ajudar. Então ainda também tem esse lado todo de pesquisa, mas os médicos ainda estão assim, gatinhando muito. Então tem poucos que realmente sabem que estão receitando, estão fazendo a coisa certa, né? Brasil tiene más de 450.000 pacientes que usan cannabis medicinal. Existen más de 200 asociaciones registradas. Un sistema que no fue diseñado, pero que sin embargo, y al igual que muchas plantas, crece entre las grietas, empujado por la necesidad. Tem muitas pessoas que têm que procurar sua medicina, então tem que ter muitas plantas. Tem que ter muitas plantas, não pode faltar nunca. A gente já fechou aqui... Quantas plantas tem? O quê? Aqui. Você sabe? No total da fazenda? Sim. Tem tantas que já não pode contar, não? Sim, ou não? A gente sabe quantas que estão plantadas. Sim. Né? Que são mais ou menos 7 mil, alguma coisa assim. Aí depois você tem mais aqueles clones que você viu. Sim. Que são bastantes. Que né? pode ser como 7 mil mais. Uns 5 mil mais, 5 alguma mil coisa tá assim. Ainda tem essas aqui, que são as mais que também eu não consigo contar aqui quantos que tem. Acho que cada canteiro desse eram 2 mil. Então, que cabiam inteiro, né? Vamos olhar essa no fundo, eu quero olhar essa mai. Vamos ver uma mai que essa Mire o que é. Convencional, né? Ah, mas... É linda, né? Esta não é uma planta, isto é árvore. Uma árvore. Não. Não. Mira, olha isto, eu estou parado ao lado. Mira o que é. O que tão grande é? É imenso isto. E sabe o que dá mais pena, Tomás? O quê? É que a gente vai matar ela e não vai florir. Por quê? A pena, né? Por quê? Porque ela... Não, vou levar para a Argentina toda a planta. Não. Você la põe dentro de uma sacola e eu la levo. Por que vai matá-la? Porque aqui tem que ter luz direto. Entendeu? Então a gente não pode ter não pode florir aqui. Porque então eu teria que tirar ela daqui para florir. Aí já acaba que não vale a pena, entendeu? Você viu, a gente tem bastante planta, a gente tem esse trabalho todo para essa. Mas que dói no coração, dói. Sim. Né? Sim, además ela é hermosa, miren o que é. Miren o que é. As ramas do centro. Tem alguns caras que esta é a planta que tem em sua casa, uma rama é a planta que tem algumas pessoas. E sim. E uma dessa para uma pessoa dá o ano inteiro. Quantos quilos podem sair de uma coisa assim? Você acha? Chega a 1 quilo? Seco deve dar 1 quilo. Sim, não? Seco, né? Quando é seco úmido, úmido deve dar uns 4 quilos. Tremendo. Essas plantas aqui, a gente consegue fazer 4 safras no ano, tá? Hoje em dia a gente faz um descanso, uma rotação de solo. Quantos quilos em uma safra? Depende, né? Por planta é uma média, mais ou menos uma média de 180 gramas seco por planta. Tá, porque a gente tem hoje. Por planta. É muito, 180 bastante, por grama bastante. Por planta. No verão a gente tem um rendimento um pouco maior, no inverno um rendimento um pouco menor, mas no mínimo chega ali em 150 e o recorde foi 450, né? Mas ali no verão chega até uma média de 280 gramas seco por planta. Né? Tá. No geral, porque elas estão genéticas novas. Estas são genéticas novas? São genéticas que não estão em produção ainda, né? Então a gente está testando, entendendo ela. Essa daqui é uma genética antiga, histórica nossa, que é... Haletsu? Essa daqui? Né? Como chama? Haletsu. Haletsu. Ela sempre tinha essa flor meio rajada.
Era um clássico da Haletsu, que era rica em CBD também, que foi a primeira planta que a gente deu para nossa filha. E vocês trabalham também com o que chamam Landrace, tipo genética brasileira bem antiga, que não está misturada com outras coisas, ou só trabalham com outro tipo de genéticas? O genético brasileiro é meio complicado, né? O que seria a genética brasileira? Acho que teria que ir lá na Bahia, tentar alguma coisa que também já deve ter sido climatizada, né? Então a gente foi pegando brasileiro, entre aspas, do pessoal que tinha aqui e tal. A gente trouxe algumas lá de fora, foi fazendo uns testes e foi vendo o que era melhor. Né? Já fizemos cruzamentos também com a pesquisa, mas as genéticas então são genéticas que a gente estudou, que elas são interessantes para alguns critérios agronômicos de laboratório. E de medicinais também. Medicinais, né? Então, por exemplo... Mas estes são de semente, saleram? De semente. Aqui elas já são de clones, já vieram sementes, essas já foram clones. Já são clones. Ok. Marcos, então a traçabilidade que você tem dos clones é total? Total. A rastreabilidade aqui é ponto forte. A gente sabe tudo, aí a gente consegue entender se tem uma mãe que tem um problema, ou se tem alguma que deu ruim, a gente entende por que ela está ruim, vai ver se é a madre, ou se é uma série de plantas que teve alguma coisa que foi feita diferente. Vamos falar lá que estão mais bonitas. Olha lá, essas daqui, aqui já é um outro processo que a gente está fazendo, que a gente até está gostando mais, que a gente está botando na fibra de coco. Entendeu? Mas aqui estão todas juntas na mesma fibra? Estão todas juntas, Aí elas estão vendo na mesma fibra, aí elas têm É porque aquelas ali... Sim. Você vê, aquelas ali, elas vieram para aclimatação. A gente está mudando aqui a coisa como que a gente faz. Essas daqui, elas já foram cortadas direto. Sim. E ainda não enraizaram, deve estar começando a enraizar. Ainda... Essa daqui, aquelas ali já enraizaram. Você utiliza alguma enraizante ou não? A gente tem um enraizante. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui devagarzinho aqui, ó. Mas elas devem estar no comecinho, ó, mas já tem a raiz já. Tudo que você usa aqui... Você já vê a raiz dela aqui, ó. Você olhar aqui, ó, tá vendo? Esse é um processo novo que a gente está fazendo, que é mais barato. Sim. Você aumenta a quantidade, entendeu? E geralmente o que acontece? Ela só vem na pulseirinha, a pulseira de rastreamento, quando ela entra na aclimatação, ou seja, depois de quase um mês, né? Você viu ali, quase um mês não, 15 dias, que ela enraizou, aí ela vem. Esse processo não, a gente já pega da mãe, coloca aqui, e aí a gente faz a marcação nas próprias... Na bandeja inteira? Na bandeja inteira. Lá tem assim, essa marcação. Faz a marcação na bandeja inteira. E esse é um processo novo que a gente está fazendo, que a gente está achando mais barato e que está tendo resultado melhor. Marco recién explicaba, este es el proceso de trimeo, usan máquinas, estoy gritando por ahí porque hay mucho ruido de acá, y lo que hacen es meter la materia vegetal de este lado, máquinas trimean, y al otro lado sale la flor ya lista para poder hacer el aceite. Impresionante, un proceso de mucho laburo. Isto que temos aqui, cosa é? Essa é a CBG, Sim. já seca e embalada. Estas são, então, as flores já secas, embaladas, e depois daqui o processo continua no laboratório, já? Sim. Ok. Logo depois que vem para cá, o laboratório já transforma em extrato. Ok. Impressionante. Increíble, amigos. Hoje em dia, quantas pessoas têm que têm facilidades para acceder ao tratamento? Hoje a gente tem uma média de 1.500 pacientes que têm descontos e isenções nos olhos da PEP. 1.500? 1.500. Uau, é muita gente, 1.500. Bastante gente. Olha, na verdade eu aprendi sobre cannabis medicinal aqui na PEP, né? Então foi uma grande descoberta e é muito importante poder ajudar tantas pessoas e melhorar a vida delas com o tratamento. Então foi um grande aprendizado estar aqui, assim como é um grande aprendizado todos os dias. E em seu caso?
Pra mim é a mesma coisa. Tudo sobre cannabis medicinal eu aprendi aqui na PEP, né? Descobri esse mundo da cannabis medicinal na PEP e ver a quantidade de gente que a gente pode ajudar com uma planta, né? Foi impressionante, assim. Eu fiquei realmente muito impressionada quando eu cheguei na PEP, contando para todo mundo sobre o tratamento com óleo, né? E quantas famílias a gente já não consegue ajudar de diversas patologias com o tratamento do óleo de cannabis. Então, assim, acho que isso que mais me impressiona, né? Cada vez mais a gente descobre mais patologias que podem ser ajudadas com óleo. Isso acho que para mim é incrível. É motivacional, né? Trabalhar na PEP, né? Por tudo que... todas as pessoas que a gente ajuda, né? É uma instituição, né? Que está ajudando as pessoas a terem qualidade de vida, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Você acha que as pessoas têm preconceito aqui no Brasil com a maconha? Sim, a maconha ainda é bastante estigmatizada aqui no Brasil, ainda tem preconceito de setores da sociedade, mas a gente vem trabalhando duro, com um trabalho muito bonito, muito bem feito aqui, com muita responsabilidade, muito propósito, para que a gente possa ajudar a diminuir, né, esse preconceito, a gente possa fazer a nossa parte e contribuir para o setor da cannabis aqui no Brasil da melhor forma possível. Olha, eu acho que o mais importante a ser dito, né, é que esse tratamento ele precisa, né, ser desmistificado. A gente precisa realmente falar sobre o tratamento com a cannabis medicinal, que ajuda tantas pessoas. Né, aqui na PEP nós ajudamos diversas pessoas com diversas condições clínicas diferentes. Então é muito importante que a gente fale sobre o quão é importante esse trabalho. É bonito de se ver como que a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas com a cannabis medicinal, né? Eu acho que, complementando muito o que a Rafa falou, sobre que ainda é uma luta muito grande, né? O nosso trabalho com a cannabis medicinal, ele não é legalizado. A gente faz realmente numa desobediência civil pacífica, em prol de tantas famílias, né? Hoje a gente atende mais de 16 mil famílias que dependem do tratamento. Quantas mais pessoas não poderiam ser ajudadas se soubessem sobre o tratamento com óleo? Então, eu só acho que tem uma frase que o Ciro uma vez falou e eu acho muito legal. Eu acho que esse trabalho é só uma desculpa para a gente conseguir fazer um mundo melhor. Eu acho que a maconha é só um pretexto. Marco, Margarete, muito obrigado. Foi um prazer imenso conhecer seu trabalho, conhecer vocês também, visitar a fazenda e também poder falar com os trabalhadores aqui da PEP para entender um pouco mais qual é o espírito da associação APEP e o importante que é para tantas pessoas aqui no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Placer, Prazer é nosso. Entre plantas, el laboratorio y protocolos estrictos, también hay sonrisas y juegos, porque detrás de cada gota de aceite hay una historia. Brasil es alegría, pero también es lucha, y en este rincón escondido del país, una planta está cambiando vidas en silencio.